A paz do Senhor em Cristo Jesus. Com muita alegria, mais uma vez, estamos aqui para juntos comentar sobre a lição bíblica escola dominical, que traz o tema central, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica, sobre a atuação do Espírito Santo. Estudaremos domingo a lição de número 6, santificação, comprometidos com a ética do Espírito Santo. Nosso textuário, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo número 14. Também a verdade prática nos diz o seguinte: santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Nosso comentarista, ele nos traz como texto para a leitura bíblica em classe, 1 Pedro capítulo 1, do 13 ao 23, e o ponto central: é preciso ter uma vida santa e estar comprometido com a ética do Espírito Santo. Nosso comentarista, pastor, traz como primeiro tópico a santificação no Antigo Testamento, o segundo tópico a santificação no Novo Testamento, e aí no terceiro tópico a santificação aplicada ao crente. Então, neste domingo, quando teremos também a oportunidade de estar em sala de aula para estudarmos, será uma grande satisfação poder estar uma vez mais estudando este assunto que é tão importante para nós. Santificação. Comprometidos com a ética do Espírito Santo, nós queremos comentar nesta lição sobre a definição da palavra santificação e também da palavra ética, a sua importância na vida cristã como marca da ação do Espírito Santo. E pontuaremos o alcance dessa santidade na vida do crente salvo. Então, isso é muito importante nós sabermos a definição dessas duas palavras, que é exatamente santificação e também da palavra ética. Então, vejamos o que significa santificação. A expressão santificação advém do latim sanctificatio, que quer dizer separação do mal e do pecado e dedicação ao serviço do reino de Deus. É a forma pela qual o Filho de Deus é aperfeiçoado à semelhança do Pai Celeste. O pastor Claudio Corrêa de Andrade, no seu livro Teologia Sistemática, nos traz uma definição. Eu recomendo a leitura deste livro, o Dicionário Teológico traz muitas definições importantes para nosso assunto, e ele define exatamente o termo santificação, que é agiarmos, que significa consagração e separação. Refere-se ao processo que leva o crente a tornar-se uma pessoa dedicada, santa, separada, única e exclusivamente para Deus. Consiste na transformação moral segundo a imagem de Cristo. Você pode depois comprovar lendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 3, versículo número 18. Agora vejamos ética. A palavra ética no grego é atos. Significa conjunto de costumes e hábitos fundamentais no âmbito do comportamento e da cultura, característico de uma determinada coletividade, época ou região. Ainda podemos dizer que é um conjunto de princípios baseados na Sagrada Escritura, principalmente nos ensinos de Cristo e de seus apóstolos, cujo objetivo é orientar a conduta do cristão enquanto membro de uma sociedade politicamente organizada. Desse modo, a ética do Espírito Santo diz respeito ao estilo de vida, à conduta do crente, que é marcada pela santificação, uma das principais atuações do Espírito Santo no cristão. Então, é muito importante eu e você sabermos dessas definições, porque exatamente o nosso assunto vai falar sobre santificação, comprometido com a ética do Espírito Santo. Meus amados irmãos, também o Espírito Santo e a santificação. É muito importante sabermos que na Bíblia a santificação é uma das doutrinas de suma importância para o nosso viver. A santificação, por consequente,
ela tem dois sentidos. Isso é importante também nós ter esse conhecimento. Ela é progressiva, trata-se de um processo, né? O dia a dia do crente com Deus, isso vai levando para que você vá se santificando na medida que você vai se aproximando de Deus através do Espírito Santo. Mas também ela é imediata, isso no sentido da regeneração. No momento que você aceita Jesus, da regeneração, mas é preciso que tenhamos em mente que também ela é progressiva. Então, é importante ter isso em mente para que nós possamos assim crescermos e aprendermos estes detalhes sobre a santificação que a Bíblia é enfática em dizer, como acabamos de ler aqui na nossa lição, quando trata desse assunto. O autor aos Hebreus vai nos informar que devemos seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, veja a importância que é a santificação, se nós não nos portarmos de maneira tal que o Senhor venha se agradar, para que a santificação ela seja realmente como a Bíblia nos ensina, podemos perder uma grande oportunidade de estarmos ao lado de Deus na eternidade. Mas que Deus nos ajude, nos conceda a sua graça para que nós possamos estar na presença de Deus, aprendendo sobre este assunto tão maravilhoso. O nosso comentarista, irmão, traz para nós aqui, eu achei muito importante, sobre a santificação, que ele vai dizer: há 3 pessoas da Trindade atuam na santificação dos fiéis. Você pode depois, com o tempo, ler esses textos que aqui vou citar, que faz exatamente dessa atuação das pessoas da Trindade. Romanos 15, 16, 1 Coríntios 6 e 11, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, e aí da 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. E ele acrescenta: só pode santificar alguém que possui santidade por si mesmo, sem interferência externa. Por isso que Deus ele tem o poder e a capacidade de nos santificar, porque Ele é santo. Uma outra coisa que também chama a atenção no comentário do nosso querido pastor Ezequias Soares, é que ele vai nos dizer que na santificação há 3 meios para esse advento na vida do crente. 3 meios para a santificação. Primeiro, o sangue de Jesus. Você pode comprovar em Hebreus capítulo 13, versículo 12. Segundo meio, o Espírito Santo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. E terceiro meio, a palavra de Deus. Está lá em João 17, 17. E também Efésios capítulo 5, versículo número 26. Então, esses versículos vão nos mostrar exatamente os meios por onde Deus, através do sangue de Jesus, através do Espírito Santo e através da palavra de Deus, nos traz a bênção da santificação. O texto de Efésios eu quero ler porque é o poder mais importante para que nós tenhamos esse entendimento. Olha o que ele diz: para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, como disse anteriormente, o sangue de Jesus, ou o Espírito Santo e a palavra de Deus são os meios que Deus vai usar para nos trazer a santificação. Cabe a cada um de nós fazer o que a Bíblia nos ensina, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual não veremos o Senhor. Então, esta lição traz para nós uma grande realidade para que eu e você tenhamos esta graça da parte de Deus e possamos assim estar na sua presença, gozando deste bem tão maravilhoso que através da cruz do Calvário, através do seu sangue, ele nos garante para que não possamos estar como aqueles que não conhecem a Bíblia e têm uma ideia totalmente fora da realidade da Escritura com respeito a ser santo. Há muitas pessoas que para alguém ser santo tem que fazer um processo de canonização, né? Como faz alguém em outras religiões por aí. Mas nós
Não precisamos disso. O sangue de Jesus, como diz a Bíblia, nos purifica de todo pecado. E a Bíblia recomenda que devemos ser santos. O nosso comentarista, ele vai finalizar a parte do estudo da lição dizendo assim: sobre a santificação, precisamos saber o significado da sua importância e de sua necessidade. Isso evita confundir santificação com regras externas típicas de religiões e legalistas. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito Santo. Então essa conclusão aqui já nos dá um grande ensinamento para que você não estejamos alheio a este assunto. Que esta lição possa trazer para nós uma grande gama de conhecimento para que eu e você tenhamos esta segurança, porque estudamos o fruto que nos levará para um caráter e para uma semelhança daquele que é o nosso santificador, aquele que é o nosso Salvador. Então que Deus nos abençoe, nos conceda a sua graça e nós possamos estar na sua presença, estudando uma vez mais esta lição e o nome do Senhor seja glorificado. Boa aula para todos, em nome de Jesus. Amém.